Boa noite, Paloma. Tudo certo? Aqui quem fala é o Vitor e eu vou fazer esse vídeo aqui para tentar explicar de maneira didática o que esse código faz, o que ele funciona. E para isso eu fiz uma documentação simples para me ajudar a explicar aqui por cima cada um dos tópicos que eu acho importantes de você entender como é que funciona. E eu vou te mandar esse documento também para que você possa ler. Ele tem escrito de maneira um pouco mais detalhada do que eu vou falar aqui por cima. Caso você tenha alguma dúvida que eu não cubra aqui no vídeo, talvez esteja aqui no documento, mas eu acredito que eu vou conseguir cobrir tudo aqui nessa explicação. Então, na introdução, basicamente, eu escrevi aqui o objetivo do projeto, que é basicamente você me dar um conjunto de endereços e o robô vai coletar, né, os restaurantes dado esse conjunto de endereços e vai jogar isso no Excel para que você possa fazer uma análise depois. Os requisitos aqui é que você tem que ter Python e essas bibliotecas aqui que não vêm instaladas por padrão do Python, super simples de instalar também. E tem que ter um arquivo, um Excel, que eu escrevi aqui, dei o nome dele de endereços, que é esse Excel aqui, que eu já te mandei um print. E aqui no documento eu detalho exatamente a funcionalidade de cada uma dessas colunas, como que cada uma dessas colunas funcionam e por que ele é um requerimento, né, um pré-requisito para rodar o código. Aqui eu tenho uma descrição de cada uma das bibliotecas que são utilizadas durante a coleta, né, o que cada uma faz. Passando bem por cima, essa biblioteca chamada Playwright, ele é como se fosse um WebDriver, junto com o browser instalado, que facilita que a coleta seja realizada aqui em páginas web. Essa biblioteca Beautiful Soup, ela basicamente pega o código em HTML, que é basicamente como as páginas web geralmente são estruturadas, e ela pega os elementos que a gente necessita, por exemplo, cada um dos restaurantes, eles são como se fossem pequenos bloquinhos, né, pequenos elementos em HTML, e a gente pega cada um desses bloquinhos através dessa biblioteca e extrai os dados desses bloquinhos, né. O Pandas basicamente é uma biblioteca que facilita a gente manipular data frames, ou tabelas, né, em resumo são tabelas, e organizar esses dados e fazer análises posteriores caso necessário. Então, essa biblioteca que a gente utiliza para ler as informações de Excel e escrever essas informações em formato de tabela no Excel. Essa biblioteca serve para a gente basicamente manipular datas e horários de maneira mais simples. Essa biblioteca Time está sendo utilizada só para a gente colocar alguns delays durante a coleta, para evitar alguns bloqueios, caso a gente faça muitas requisições de maneira rápida, e facilitar com que a página tenha um carregamento mais limpo e evite possíveis erros no script devido à lentidão de carregamento no script. E a biblioteca OS, ela é basicamente uma biblioteca que facilita a gente criar arquivos, criar diretórios e navegar entre eles e exportar arquivos, etc. Ok? Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a estrutura desse arquivo de Excel de configurações que eu falei para você. Aqui está escrito de maneira mais detalhada, mas passando por cima de maneira rápida. A coluna endereço, basicamente, ela guarda os endereços que você quer acessar. Então aqui você escreve o endereço de maneira completa, bem certinho, para evitar problemas. O número é o número do endereço. Caso você coloque realmente um número, ele vai interpretar esse número. Caso você escreva qualquer outra coisa aqui, ele vai interpretar como se você não tivesse colocado um número. Eu coloquei S/N para realmente mostrar que você não quis inserir um número, certo? Então, o número de páginas é o número de páginas que você deseja coletar de restaurantes, ou seja, o número de vezes que o robô vai clicar naquele botão ver mais lá e atualizar a página, certo? Caso você queira que ele colete todas as páginas, é só colocar algum outro valor, que não seja um número aqui. Por exemplo, eu coloquei esse valor ilustrativo de todas, mas você pode colocar todos, um T aqui, mas é melhor escrever para que você entenda que ele vai coletar todas as páginas, certo? E na aba coleta, ou coletar, basicamente você vai definir se você quer que esse robô colete ou não esse endereço. Caso esteja S nessa coluna aqui, ele vai coletar esse endereço. Caso você coloque não, ele vai ignorar esse endereço, tá? Ele vai ignorar esse endereço e vai coletar só os outros. Isso serve para, por exemplo, caso o robô tenha feito a coleta e tenha encontrado algum erro na coleta desse endereço, você pode simplesmente ignorar os endereços que já foram coletados com sucesso. Por exemplo, imagine que esses dois endereços aqui eles foram coletados com sucesso, e você quer recoletar somente o de cima. Então você deixa só o de cima com S nessa coluna, recoleta ele e depois volta ao Excel normal para você não ter que ficar deletando uma linha inteira aqui toda hora, né? Que você não quer que o endereço seja coletado, você só marca aqui sim ou não. Certo? Aqui eu tenho uma explicação de como que o código segue, né? Como que o código realiza as ações de coleta. Então, basicamente, a gente lê esse arquivo aqui inicial, que vai dar essas configurações dos endereços que a gente quer coletar, se a gente quer coletar ou não, e ele vai filtrar só para aqueles que a gente quer coletar, e ele vai ler essas informações de número de página e endereço, salvar para a gente inserir, né, no site do iFood. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar no site do iFood, inserir o endereço, inserir o número, certo? E ir para a página de restaurantes. E lá na página de restaurantes a gente vai clicar no botão ver mais, o número de vezes que está citado aqui. Se for um número, ele vai clicar aqui 20 vezes, né? Até chegar no final, por exemplo, até chegar em 20 páginas. Caso não tenha as 20 páginas, ele vai tentar coletar as 20. Imagina que só tenha 10 e eu coloquei 20, ele vai coletar todas as 10, certo? E caso eu queira coletar todas as páginas mesmo, todas existentes, eu escrevo aqui todas e ele vai coletar, clicar em ver mais até que não exista mais a opção de você clicar em ver mais e coletar todos os restaurantes que aparecem lá na página. Eu coloquei essa opção de número de páginas por quê? Porque, pelo que eu testei, BH é uma cidade que tem muitos restaurantes disponíveis, certo?
vai ter mais de 11 mil restaurantes, pelo que eu já fiz no teste de coleta. Então, se você for utilizar esse script para coletar todos os restaurantes toda vez, talvez fique um pouco lento a coleta. Então, imagine que você, por exemplo, quer coletar só os restaurantes principais, das 100, 200 principais páginas, certo? Então, às vezes vale a pena você colocar um número aqui, por exemplo, quero coletar só as primeiras 200 páginas, em vez de coletar todas as páginas, certo? É só para dar uma flexibilidade na hora da coleta, mas se você realmente quiser coletar todas, você pode. O script só vai demorar um pouco mais. Devido a ele ter que ficar clicando em várias páginas. E às vezes podem existir mais de 2.000 páginas que ele vai ter que ficar clicando em ver mais, mas ele vai chegar ao final, né? Ele vai chegar ao final. Mas caso você queira agilizar o processo e pegar algum número menor de restaurantes que você acha que são mais importantes assim, para o seu estudo, você pode definir aqui um número menor de páginas e fazer uma coleta mais rápida, certo? E aqui eu defino quais são as colunas que a gente vai coletar e o que cada uma delas são. Então, se você olhar aqui, esse aqui é um exemplo de uma coleta que eu fiz, né? E aqui temos, né, a data que essa coleta foi realizada, ou seja, a data de hoje. O código do estabelecimento ele é basicamente uma coluna que vai indicar para cada endereço qual a posição que ele estava na página do iFood. Então, por exemplo, esse restaurante aqui, esse Crunchy Pizza Express, no endereço da João Naves 23 aqui do Saraiva, ele estava aparecendo somente... ele estava aparecendo como o primeiro restaurante. E assim que eu cliquei em ver mais, esses outros restaurantes foram aparecendo em sequência. Então, essa aqui é a sequência dos restaurantes que foram aparecendo, certo? Eles estão em ordem aqui do que eles apareceram para mim lá na aba de restaurantes. A categoria seria, obviamente, a categoria de cada um deles. O horário da coleta é quando que esse endereço foi coletado, né? No caso aqui, foi às 4 da tarde. O status do restaurante é se esse restaurante está aberto ou fechado. Então, se ele estiver aberto, vai aparecer aberto aqui. Caso contrário, né? Ele vai mostrar como o restaurante estava fechado. O score da estrela aqui é basicamente a avaliação do restaurante. Se ele tem foto ou não, ou seja, caso ele tenha uma foto padrão do iFood aqui, aparece não. Só vai aparecer sim aqui caso ele tenha a foto personalizada, né? A foto do próprio restaurante. A distância, geralmente... pelo que eu olhei, toda vez vai aparecer sempre em quilômetros, né, referente à distância entre o restaurante e ao endereço que você colocou. A taxa de entrega, né, quando é 0 aqui significa que a taxa é grátis, tá? Então, para evitar ficar escrevendo gratuito, eu só coloquei 0 aqui, para que essa coluna inteira seja número, tá? Então é basicamente isso que ele vai cuspir, certo? Caso dê certo. E caso dê errado, por exemplo, imagine que deu errado a coleta de algum restaurante, porque ele tenta até 3 vezes, né? Então ele vai tentar fazer a coleta para cada endereço até 3 vezes. Então imagine que a primeira conexão não estava muito legal, demorou a carregar a página, deu timeout, ele vai tentar de novo, até 3 vezes. E caso não dê certo as 3 vezes para aquele restaurante, ele vai cuspir essa informação num TXT, que eu coloquei aqui. Esse TXT chama... Ele não está aqui agora, mas ele vai cuspir num TXT chamado endereços com erro.txt. E basicamente nesse TXT vai ter o nome dos restaurantes que deram erro, né? E caso nenhum restaurante tenha dado erro, ou seja, a coleta tenha dado sucedida para todos os restaurantes, aparece aqui que nenhum erro ocorreu durante a coleta no arquivo. E é basicamente isso, né? Outra coisa interessante é que toda vez que ele coletar, ele vai cuspir numa página, né, chamada coletas, e vai colocar o nome do arquivo, da coleta, com iFood, data, e aqui vai colocar a data que ele foi coletado, né? No caso, dia 15/2/2024, e a hora, né? Por exemplo, esse aqui foi coletado às 13h23 da tarde, esse aqui foi às 16h05 da tarde, certo? Então, vou fazer... aqui eu coloquei só a sequência de telas que ele vai interagir, né, durante o site do iFood. Então, aqui ele clica para inserir o endereço, aqui ele insere o endereço e seleciona qual que é geralmente vai ser o primeiro endereço que ele vai selecionar. Então, eu coloquei ele sempre para selecionar o primeiro endereço, então por isso que é importante você colocar o endereço correto lá no Excel. O número, caso tenha número, senão ele vai inserir sem número aqui. Você confirma o endereço, salva o endereço, né? E depois ele vai começar a coleta aqui. E ele vai clicar em ver mais o número de vezes que está definido aqui, né, nesse número de páginas. Quando ele finalizar de clicar aqui, ele vai coletar todos os restaurantes que estão disponíveis ali para a gente enxergar e vai começar a jogar eles no data frame para a gente posteriormente jogar no Excel. Aqui eu fiz um pequeno fluxograma explicando visualmente o que o código faz, né? Então tem um arquivo Excel que está fora do script. O script ele vai ler esse arquivo Excel, tá? E aí ele vai acessar o site do iFood, inserir o endereço, o número, confirmar o endereço, acessar a aba de restaurante, coletar o número de páginas de restaurante fornecido lá naquele arquivo de configuração, nessa coluna lá que eu mostrei, né? No número de páginas. Ele vai tratar esses dados, né, para que coloque no formato da tabela e vai escrever esses dados no Excel. E caso tenha acontecido algum erro ou nenhum erro, ele vai colocar aqui, né, nesse arquivo TXT para que a gente possa enxergar, certo? Bom, aqui então eu vou mostrar uma coleta em ação, tá? Então eu vou coletar para esses endereços aqui, um em Uberlândia, um em Anápolis e um em Pirenópolis, 10 nos 2 primeiros e todos no último. Estou escolhendo todos no último porque ele é bem rápido. Se você olhar aqui a Pirenópolis, né, se você vier aqui no iFood e pesquisar por Pirenópolis, você vai ver que ele só tem 2 abas no iFood, né? Então é bem rápido de verificar se estamos chegando no final. Vamos aqui na aba de restaurante. E aqui é a primeira, e quando você clica em ver mais, ele já acaba, né? É um lugar com poucos restaurantes no iFood, é um bom lugar de teste para mostrar aqui para você, tá? Então, vindo aqui no script, para a gente fazer esse teste,
E eu vou simular alguns erros também. Ele vai sequencialmente, então ele vai no primeiro, segundo e terceiro aqui, né, em sequência que está no Excel. Então, o primeiro aqui, eu vou mostrar que ele está inserindo os endereços, né? E no meio da coleta eu vou fechar a página para simular um erro, por exemplo, uma falha de conexão ou deu um timeout devido a uma demora excessiva na tentativa da coleta. Tá? Então aqui ele está indo na página restaurante, ele vai clicar algumas vezes ali no botão. Então imagina que do nada fechou a página, tá? No meio da coleta, assim. Ele vai verificar que está acontecendo um erro aqui e logo em sequência ele vai voltar, só que ele vai tentar de novo o mesmo endereço, tá? Então, como eu disse anteriormente, cada endereço ele tem direito a 3 tentativas, né? Então, imagina que aconteceu esse erro, né? Então, ele não conseguiu coletar na primeira vez. Aí agora é a segunda tentativa, certo? Vou clicar novamente aqui para simular um erro. Ó. Então, ele vai verificar de novo. Né? Ele sabe que a gente está na nossa segunda tentativa e vai tentar novamente para o mesmo endereço. Se eu fechar essa página de novo, ele vai contar como se esse endereço tivesse ocorrido um erro total, ele não conseguiu coletar, e ele vai para o próximo endereço, tá? E aí esse endereço vai aparecer no nosso TXT de erros, tá? Mas como eu não vou clicar, vou deixar ele fazer a coleta só para mostrar que, né, deu erro 2 vezes e ele vai dar sucesso, ok? E aí depois eu vou mostrar um que acontece o erro 3 vezes seguidas, tá? Só para você verificar como é que funciona. Ele vai clicar na página, no botão ali, tá? 10 vezes, mas ele vai parecer que ele coletou 11 páginas porque ele conta a primeira, tá? Então a primeira página inicial, antes de você clicar o botão, ela conta como uma página que você coletou. Aqui inserindo para Pirinópolis, para Anápolis agora, né, sem número. Também vamos coletar 10 aqui. Então, digamos que aconteceu um outro erro aqui, né, só que agora foi em Anápolis, ele vai verificar agora para Anápolis, né? Então cada um dos endereços ele tem direito a 3 erros. Então Anápolis agora já está independente aqui, né, do último endereço. Ele vai inserir de novo. Vou deixar ele fazer a coleta agora normalmente. Então chegamos ao final, coletamos aqui as 11 páginas, né? 10 mais a primeira. E agora vamos para Pirinópolis, certo? Vou simular também um erro em Pirinópolis, né? Digamos que fechou a página do nada, ele vai abrir de novo aqui em Pirinópolis, tá? Vai coletar para Pirinópolis. Ele só vai verificar 3 vezes, né? Caso você feche a página durante a execução da coleta. Se você fechar em qualquer outro lugar, ele já vai instantaneamente reabrir a página, tá? Então aqui ele vai fazer a coleta, só tem 2 páginas. E aí, né, finalizamos aqui, né, chegamos no final da página porque a gente coletou todas em Pirinópolis. E se você verificar aqui, né, na aba de coletas, agora são 21 e 31. Acabou de criar esse arquivo, né, 21 e 31 aqui. Vamos abrir e verificar, né, que realmente aqui temos os restaurantes aqui referentes a João 23. Depois os restaurantes referentes a Anápolis, né. Depois os restaurantes referentes a Pirinópolis, que são só aquelas 2 páginas, tá? Todos estão aqui com as suas respectivas informações, certo? E se você olhar aqui, vou salvar esse arquivo, no TXT de erros, tá? Como não teve nenhum erro durante a coleta, a gente coloca aqui, né? Que não teve nenhum erro durante a coleta. Então, se você tiver com dúvida se aconteceu algum erro, você pode só abrir esse TXT. E agora eu vou realmente simular, né, uma coleta com erro, tá? Então eu vou simular aqui que eu quero coletar, por exemplo, eu quero coletar Pirinópolis, não quero coletar a João 23. Então eu quero coletar na verdade eu quero coletar só João 23 e Pirinópolis, certo? Eu vou ignorar José Neto Paranhos. E eu vou forçar que dê um erro na Saraiva aqui, né, na João 23, fechando a página 3 vezes, só para você verificar que ele vai pular para Pirinópolis, vai coletar Pirinópolis e vai deixar um TXT mostrando que ocorreu um erro na João 23, tá? Que é o comportamento esperado do programa. Então ele vai abrir, né, João 23, eu vou fechar aqui uma vez, aí ele vai tentar de novo. Eu vou fechar, agora eu vou fechar durante a coleta. Vou deixar ele inserir aqui as informações. Aqui ele está realizando a coleta agora, né? Vou fechar aqui durante a coleta. Ele vai verificar que ocorreu um erro, vai abrir de novo o browser. E eu vou fechar enquanto ele estiver inserindo algum endereço de novo aqui, só pra gente passar pro próximo, tá? Então ele está inserindo aqui o endereço. E imagina, aconteceu um erro aqui, fechou a página, certo? Aí ele vai para o próximo endereço, já que a gente ocorreu 3 erros, né, nesse primeiro endereço. Ele vai cuspir que esse endereço ocorreu um erro no nosso TXT. O segundo, ele ignorou, porque está um não aqui, então ele não vai coletar José Neto Paranhos, ele vai direto para Pirinópolis. Então você pode ver aqui que ele está coletando para Pirinópolis. Como só são 2 páginas, ele vai coletar todas aqui normalmente, tá? Coletou todas. E aí, se você vir aqui em coletas, você pode ver, né, as 21 e 34,
agora. Deve ter só Pirinópolis aqui dentro, ele vai abrir aqui o endereço. A gente só coletou de Pirinópolis porque o primeiro deu erro e o segundo a gente não quis coletar. Então tá aqui só Pirinópolis como esperado. E se você vier aqui no TXT de erros, vai aparecer a Avenida João 23 Saraiva, porque foi realmente o TXT que deu problema, ok? Então foi o endereço que deu problema. Então ele cuspiu aqui o endereço que deu problema no TXT. E aí se você quiser coletar só pro João 23, você pode vir aqui, né? Marcar não em Pirinópolis, né? Marcar não em Pirinópolis, marcar não na José Neto Paranhos. E aí você vai coletar só para João 23 agora, né? As 10 páginas. E você vai verificar que ele vai cuspir, né? No novo Excel aqui para mim, né? Para que ele não sobrescreva o Excel antigo, né? Caso dê erro, você pode deixar o Excel antigo, fazer uma nova coleta para os Excels que deram erro. E aí você passa esse Excel que deu erro, né? Você copia a tabela e coloca aqui dentro no Excel antigo, se você quiser manter tudo no Excel só, ou você mantém os dois Excels separados, tá? Com as coletas. Então aqui, obviamente, ele vai coletar só pro João 23, porque eu marquei não aqui nos outros dois. E como não vai dar nenhum erro, ele vai coletar com sucesso e vai cuspir aqui pra gente o nosso novo arquivo, tá? E ele vai clicar só 10 vezes, porque foi o que eu pedi aqui, né? E vai cuspir aqui nosso novo arquivo, ó, 21,35. Se você abrir esse novo arquivo, ele vai ter só os endereços referentes a João 23 Saraiva, tá? Porque a gente só quis coletar desse endereço, não tem mais nada. E se você verificar o TXT de erro, não vai ter nenhum erro, tá? Justamente porque a gente pediu para coletar só um restaurante e sim um restaurante deu sucesso, né? Aquele que tinha dado erro anteriormente não deu erro agora, a gente tem a nossa coleta bem sucedida, ok? Então é isso que eu queria mostrar. Acho que deu para exemplificar bem como que tá o fluxo do programa e como que tá o funcionamento da coleta. Se você enxergar alguma melhora, alguma coisa que você quer que mude, né? A gente pode alterar, mas eu acho que deu para entender bem. Se você ficou com alguma dúvida em algum ponto, pode me enviar, né? Tenta explicar em qual parte você não entendeu, o que você não entendeu. Mas eu acho que aqui eu consegui demonstrar bem situações onde acontecem erros, o que acontece quando acontece algum erro, como que a coleta funciona quando ela vai até o final, e como que você utiliza esse TXT aqui, né? Esse Excel, né, de configuração, né, que ele vai coletar os endereços em sequência, ele vai colocar esses números aqui, você pode também colocar sem número. Você tem um número de páginas específicos que você quer coletar, para caso você não queira que a coleta demore muito. Aí, caso você queira que ela colete todas, ela vai até o final, né? Mostrei em Pirinópolis porque era um restaurante que tem poucos restaurantes, né? Era um endereço que tem poucos restaurantes, uma cidade pequena. E aqui como que você pode rodar especificamente só para um endereço ou para alguns endereços, né? Caso você não queira rodar para outros. Por exemplo, eu demonstrei uma situação onde eu quis coletar todos, deu erro em um deles, e aí depois eu coletei só para aquele que deu erro, né? Igual agora. Então, obrigado, né? Por assistir. Qualquer coisa que você precisar, entre em contato. Fechou? Então, um abraço, Paloma. Até mais.